Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje com fatos muito interessantes, notícias positivas que eu irei compartilhar com vocês, nesse momento muito importante que nós estamos vivendo na realidade brasileira, na história do nosso país. Eu gosto sempre de chamar a sua atenção de como a sua participação tem sido importante nos debates, nas conversas que você tem com pessoas conhecidas, desconhecidas, quando você interage no seu grupo de WhatsApp, quando você compartilha um vídeo do Portal do José, de outros canais muito interessantes que existem também nas redes de uma maneira geral, que sempre trazem informações diferentes daquelas que são colocadas pelos grandes veículos de comunicação. Você está ajudando a formar consciências, você está tocando mentes e tocando corações. Se eu não acreditasse nisso, eu não estaria aqui com vocês e com mais de 811 mil pessoas que estão conectadas através do nosso portal. E para você perceber como é importante a sua participação, o seu envolvimento, tente se projetar para um Brasil de 200 anos atrás. Lá, nesse país que tinha um grande abismo, tinha iniquidade da escravidão, tinham muitas pessoas como você, que não se conformavam com aquilo que você estava vendo, que conversavam com as pessoas, tentavam mudar também o pensamento da estrutura que nós tínhamos naquela época, que era uma estrutura que tinha ali vários poderes que achavam, que praticavam a ideia de que a escravidão fazia parte de uma realidade, que aquilo se mudasse ia quebrar o Brasil, ia jogar nosso país numa tragédia, enfim. Então se projete para aquele tempo que você vai se enxergar hoje lutando contra esse abismo que nós temos aqui no nosso país, contra as injustiças, as iniquidades, a corrupção, a desfaçatez, gente má, gente que matou pessoas aqui no nosso país em larga escala. Pois bem, se você está nessa luta, você está no caminho que é o melhor caminho, né? O caminho das pessoas dignas, das pessoas que querem de fato o bem, querem transformações aqui no nosso país. Vou conversar com vocês sobre algumas situações, porque nós estamos lutando, depois de termos conseguido uma vitória eleitoral, colocando um presidente democrata à frente do nosso país, nós ainda estamos lutando contra um mal muito grande, o mal da mentira, como ferramenta política. Essas pessoas que foram derrotadas, esses grupos que foram derrotados, eles continuam ativos ainda por todos os cantos, espalhando mentiras e atraindo a atenção da sociedade para discussões absolutamente inócuas que não ajudam o nosso país a avançar. Então vou conversar com vocês sobre essas questões, alguns fatos, como eu disse para vocês, interessantes, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse momento ao nosso portal, vir fazer parte aqui das nossas atividades, se inscreva aqui conosco, conheça os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, dê o seu joinha, mande seu comentário, você que é muito bem-vindo, e participe também dos nossos chats, dos nossos bate-papos, né, que eu sempre abro aqui antes de entrarmos no ar, e também se inscreva no nosso clube de membros, que é uma ferramenta adicional que você tem aí para apoiar o seu canal predileto, você está mais envolvido, mais engajado, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, quantas vezes você escutou nesses últimos anos, né, a mistura de política com religião de uma forma bem pilantra, bem picareta, onde você tinha ali um ex-presidente da República, que ficava tentando o tempo todo dizer que era uma pessoa ligada a esse mundo religioso, recitando versículos bíblicos, os poucos que ele conseguiu decorar. E um deles era aquele, né? João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. Só que essa gente tem ódio, tem medo, tem pânico da verdade. Isso pode ser cada vez mais visualizado em situações como essa que aconteceu no dia de ontem, né? A descoberta, né, de uma dinheirama gigantesca que foi jogada ali nas contas do ex-presidente da República, o inelegível. O seu ex-assessor de imprensa ainda continua ativo, né? Ele fica tentando dourar a pílula, perverter fatos, enfim, como esse aqui. Van Garten critica vazamento de dados bancários de investigados. Fala ocorre em meio à divulgação de movimentações financeiras de Jair Bolsonaro e Mauro Cid, consideradas suspeitas pelo COAF. Bom, outra matéria aqui. Filhos de Bolsonaro reagem à divulgação de que ex-presidente recebeu mais de 17 milhões em Pix. Flávio e Carlos Bolsonaro classificaram a publicação dos dados do documento do COAF como assassinato de reputação e compararam o Brasil e a Venezuela. Bom, é difícil assassinar a reputação de alguém que não tem uma reputação viva, né? Então é difícil você matar alguma coisa que já está morta, né?
No entanto, enfim, eles colocaram isso. Mas o que isso ressalta, o que isso tem a ver com a abertura aqui do nosso papo de hoje? É que essa gente não queria que esse fato fosse revelado. Eles não queriam que as pessoas tivessem conhecimento que o pai arrecadou dinheiro de uma forma criminosa, induzindo as pessoas a acreditarem que ele era pessoa pobre e não tinha dinheiro para fazer frente às condenações pecuniárias dos crimes que ele cometeu, que acarretou resultado morte em larga escala aqui no nosso país. Porque se eles tivessem um pingo de dignidade, primeiro eles não teriam feito uma vaquinha, né? Que foi uma coisa já absolutamente inaceitável para as pessoas que têm um mínimo de senso moral e senso ético. Mas o que você vai exigir de uma família que se locupletou a vida inteira sem trabalhar efetivamente, só se locupletando, que nem projeto de lei essa gente conseguiu produzir para alterar algum tipo de realidade aqui no nosso país. Só alteraram para o mal, só provocando cada vez mais discórdia, corrupção moral, corrupção ética e o enriquecimento deles próprios, né, com todas as atividades que a gente já conhece. Então essa gente tem horror à verdade, eles têm pânico da verdade. Eles não só não tiveram dignidade de não fazer essa tal arrecadação, como também não tiveram dignidade de querer que esses fatos fossem democratizados, até para que o cara que doou a grana, ele tivesse o mínimo de informação, né? Que já tinha completado lá o valor mínimo para as indenizações e que o ex-presidente ficou ali se fazendo de morto para ganhar um dinheiro, para ficar mais rico no meio dessa história. Bom, sobre a verdade também, outro fato interessante que eu comentei com vocês, que eu quero sublinhar hoje novamente, é esse aqui. Planalto sobre Bolsonaro escondeu projeções de casos e mortes na pandemia, ou seja, escondeu as verdades. E eles estavam sabendo das verdades. E aí, gente, tem uma figura, né, que entrou para a vida política do nosso país da forma mais bizarra, que foi aquele ex-general Heleno, um político velhaco, né, que ganhou muito dinheiro no governo Bolsonaro, inclusive ajudando que a sociedade fosse cada vez mais desinformada e ficasse cada vez com medo dessa gente no poder. Eles esconderam os relatórios da sociedade, mais de 1000 relatórios, que eram de conhecimento deles e que o comportamento do ex-presidente da República, das pessoas do seu entorno, do governo de uma maneira geral, era um comportamento genocida, era um comportamento que estava matando pessoas aqui no nosso país. Portanto, são todos sócios em crimes em larga escala aqui no nosso país. Essa gente tem medo da verdade mesmo, né? E agora o ex-presidente da República, diante desse fato, está tentando aqui distorcer mais algumas informações e as redes bolsonaristas, as remanescentes, né, que perderam completamente discursos, estão tentando retroalimentar essa insensatez, essa infâmia aqui. Governo fecha o primeiro semestre com rombo de 42 bi e 500 milhões nas contas. Ministério da Fazenda quer encerrar o ano com déficit próximo a 100 bi. Olha a canalice do comentário do inelegível. Após fazermos história e deixarmos 54 bilhões de superávit primário, a nova realidade no Brasil e quem paga são os senhores com aumento de impostos e taxas. Ele escreve mal pra caramba, né? Até o povo que escreve para ele escreve mal ali. Mas ele está dizendo, enfim, como se ele tivesse deixado um superávit, o que é uma grande mentira, porque o projeto de lei orçamentária de Bolsonaro / Guedes já previa um rombo para o orçamento de 2023. De 2023. O orçamento desse ano foi feito pelo governo anterior. Então, é ou não é uma calhordice, um mau caratismo, uma pilantragem dizer que o governo está tendo o déficit que foi deixado por eles, né? Aqui eu vou deixar o link para vocês do Auditoria Cidadã de Dívida. Projeto de lei orçamentária do ano de 2023 aponta que investimentos federais terão queda de 50,4%. Matéria do meio do ano passado também. Governo prevê rombo fiscal de até 65 bilhões em proposta do orçamento para 2023. Bom, a gente vai poder cobrar efetivamente o orçamento, né, do ano de 2024, esse sim feito pelo governo atual. E a gente vai ter parâmetros melhores, né, para investigar qual é a linha econômica desse governo. Se é de enfrentamento a esses abismos mesmo que nós temos no nosso país, de mudar a lógica, ou simplesmente de seguir o barco
como tem sido seguido, né, nessa linha ao longo das últimas décadas aqui no nosso país. Agora, a gente só pode criticar, a gente só vai poder ter algum tipo de conhecimento se esses fatos vierem à tona para serem jogados para uma discussão para a sociedade brasileira. A sociedade brasileira, ela prefere, todos nós vamos preferir que se pague, que se use o orçamento da União para algumas situações e se suprima dinheiro para outras áreas, como, por exemplo, saúde e educação, faz parte, é normal esse tipo de lógica? Ou nós estamos simplesmente reproduzindo a mesma lógica que nós reproduzíamos há 200 anos atrás, quando o Brasil era um país escravocrata? O abismo social hoje no nosso país é aceitável? Bom, ontem no Jornal Nacional, gente, eles fizeram matéria super positiva, né, sobre o emprego aqui no nosso país. Taxa de desemprego de maio, junho, tá 8%, a mais baixa nos últimos anos, e parará. Lá pelas tantas é um choque de positividade. Deixa eu colocar aqui a mais aberta. Eles colocam aqui pessoas falando de como o Brasil está indo no rumo certo, né? Mas, olha, não se impressione com esse tipo de matéria não, tá? Isso é um ativismo político, ativismo econômico, para mostrar que tudo que está acontecendo no Brasil tá uma maravilha, tá? A gente não deve achar que tem uma coisa complicada, não. Isso acaba sequestrando, inclusive, pessoas do campo progressista, né? Que acham, olha, agora vai. Olha, tá indo, mas é necessário que a gente saiba como as coisas estão indo e aonde que elas podem chegar. Qual o objetivo? A gente vai ficar conformado ou a gente quer um pouco mais, né? Vamos seguir em frente aqui, uma matéria. O Brasil internacionalmente tem melhorado, a gente tem uma reforma tributária sendo encaminhada, ou seja, uma série de boas notícias para o mercado que podem gerar mais confiança e, portanto, mais investimentos e mais empregos. Aqui, a Grécia vai ganhar filial, como aposta num crescimento mais acelerado do Brasil. Está um pouco mais devagar do que a gente sempre espera, né? Mas está acontecendo. A gente confia na economia, tem confiança no nosso negócio. Então a matéria é muito positiva, né? Mas aí vem a pancada. No primeiro semestre, as contas da União, dos estados, dos municípios e das estatais registraram um rombo de 20 bilhões e 400 milhões de reais. O déficit está relacionado principalmente ao crescimento de gastos autorizado pela PEC da transição, aprovada pelo Congresso em dezembro. Ou seja, do orçamento do ano passado. No mesmo período do ano passado, houve um superávit de quase 130 bilhões de reais nas contas públicas. Esse superávit aí, ele tem aqueles 210 bilhões que o Tribunal de Contas da União detectou como inconsistências, né? Então isso precisa ser jogado para a sociedade para entender, né? Como é que é isso? Então no governo Bolsonaro teve superávit ou não teve? Como é que história é essa, né? Bom. Os Ministérios da Fazenda e do Planejamento anunciaram hoje as pastas atingidas pelo corte de R$1,5 bilhão de reais no orçamento. O Ministério da Saúde teve um bloqueio de 452 milhões de reais. A Educação, 332 milhões de reais. A medida é para o cumprimento do teto de gastos que ainda está em vigor. Então, é normal isso? A gente achar que isso aí não faz parte? Gente, olha só, dívida pública sobe 2,9% em junho e atinge 6 trilhões 190 bilhões em forma de Tesouro Nacional. Se vocês olharem aqui o gráfico do orçamento federal executado em 2022, a gente vai ver que 1 trilhão dos 879 bilhões de reais foram utilizados para pagar juros e a amortização da dívida. O orçamento para a saúde ficou com 3,37%, educação 2,70%. Então a gente vai achar que é normal se cortar dinheiro da saúde e educação? Até quando essa lógica vai ser falada assim pelos telejornais? De uma forma tão simplória, como se fosse uma realidade que a gente não precisasse alterar. E nunca eles mostram esse gráfico que eu acabei de mostrar para vocês, que a maior parte do orçamento do povo brasileiro, porque não é do ente abstrato, é do dinheiro da nação, está sendo utilizado para pagar os juros de dívida para o setor financeiro, o rentismo nacional. Tá certo isso? A gente não vai poder mudar essa realidade jamais? Nos sacrifícios que a sociedade faz
esse setor financeiro não tem que fazer nenhum átomo é tocado na dinheirama que é arremessada todos os anos para essa gente? Pois bem, gente, é por isso que eu estou aqui, para jogar esse debate, para acender essas luzes e mostrar, né, que tem uma necessidade muito grande de a gente conhecer esses fatos para poder alterar a realidade, tá bom? Gente, eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço, mais tarde eu volto, tem muita coisa acontecendo e não se esqueça de continuar a votar no nosso portal no concurso do IBEST, tá bom? Estamos lá na frente. Mais uma vez, muito obrigado e até lá. Tchau!